Ai, é porque eu sou simples, sabe? Ai, é que eu não me importo. Ai, por que andar tão arrumado desse jeito? Ai, ninguém tem nada a ver com a minha roupa. Ai, porque não importa a roupa que eu estou usando. O importante é o conteúdo, não importa a embalagem. Parou? Parou? Vamos parar? Muito prazer, meu nome é Aline Almeida, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nesse canal a gente fala sobre muitos conteúdos e hoje a gente vai falar sobre estilo. Então já fica aqui nesse vídeo, já deixa o seu like, vai deixar o seu comentário, mandar para suas amigas, porque a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes é um tabu para muitas pessoas. A gente, principalmente mulheres cristãs, nós crescemos muitas vezes num ambiente em que nós fomos ensinadas que se cuidar, se vestir bem, se arrumar era sinônimo de ser Jezabel. Ai meu Deus, uma Jezabel toda enfeitada. E aí a gente pensa que a gente está refletindo a glória de Deus se a gente tiver toda capenga, mal acabada. Então quero dizer uma coisa para você, não. Nós refletimos a glória de Deus quando nós estamos alinhadas. Eu já falei em alguns vídeos anteriores aqui que Deus ele é criativo, ele se importa com acabamento, ele se importa com harmonia de cores, ele se importa com texturas, com tecidos. Você vê lá Deus falando, dando algumas orientações quando estavam construindo o templo, e nessas orientações a gente vê uma especificação de tecidos, de cores, de caimento. A gente vê que Deus se importa com essas coisas. Então, aquilo que a gente veste é sim importante. Nós precisamos aprender, sim, a nos vestir com modéstia. Só que nos vestir com modéstia não significa que a gente tem que andar escondidas. Não, significa que a gente veste roupas que glorifiquem a Deus. Roupas que não escandalizem ninguém, mas que possam transmitir uma mensagem sobre quem você é. Essa história de, não julgue o livro pela capa. Na verdade, a capa, ela vai refletir, ela vai dizer para você o que tem no conteúdo. O que tem, que história que está se contando ali. Normalmente é assim, quando você vai comprar um perfume, você compra um perfume e as cores da embalagem, a forma do frasco do perfume, normalmente está falando sobre as notas do perfume. Quais são as fragrâncias que aquele perfume exala. Então, quando a gente está se vestindo, a gente precisa aprender a se vestir de uma forma que comunique um pouco a nossa personalidade. E para isso, a gente precisa aprender a interpretar os elementos. Existem elementos que a gente coloca na nossa imagem e que elas transmitem mensagens. E nós, que somos cristãs, precisamos aprender a dominar esses elementos, para que a gente possa se vestir de uma forma que glorifique a Deus, mas que sabe quando as pessoas olham e a pessoa diz assim, nossa, que bonito, que diferente isso aí, eu não tinha pensado dessa forma, interessante isso. A gente não pode ficar no automático, sabe, sempre do mesmo jeito. Talvez seja uma mulher criativa, cheia de ideias. E aí, será que você está mostrando para as pessoas que você é criativa? A gente tem 3 segundos para a gente fazer uma leitura da pessoa na primeira impressão. Nessa leitura desses 3 segundos, a gente olha e a gente vai dizer, essa pessoa é bem-sucedida? Essa pessoa é boa? Essa pessoa venceu na vida? Enfim, a gente julga sobre aparência, a gente julga sobre poder aquisitivo. Não, mas eu não sou assim. Não. Isso acontece, isso está no nosso subconsciente. É automático. A gente olha para alguma coisa e a gente faz uma leitura. Você já viu aquela pessoa e diz, nossa, eu olhei, aquela pessoa não sei, não me conectei com ela. Mas por quê? Provavelmente algum elemento na imagem dela, alguma coisa naquela pessoa, ou até mesmo nas formas do rosto dela, na posição, no jeito que ela enxerga, que ela olha, nas expressões faciais dessa pessoa, te fez lembrar de alguma coisa que você já viveu, que você não quer relembrar, enfim, porque nós fazemos conexões, o nosso cérebro faz conexões com cheiros, com imagens, com cores.
que vão nos lembrar de alguma coisa e nos trazer uma sensação boa ou uma sensação ruim. Uma pessoa que um dia foi lá e comeu cenoura, passou mal e, gente, ela não vai gostar da cor laranja, ela não vai querer usar a cor laranja, porque a cor laranja não traz uma boa memória para ela. Então, o nosso cérebro, ele faz esse julgamento daquilo que realmente nos traz uma boa sensação e daquilo que não é legal. Então, na hora de se vestir, é muito importante que a gente leve em consideração algumas coisas. Primeiro, qual é a mensagem que eu estou transmitindo para as pessoas? E para eu saber exatamente qual é a mensagem que eu vou transmitir, eu preciso entender para onde eu estou indo, com quem eu vou conversar. Bom, eu sou coordenadora do Movie Team, que é um grupo de adolescentes. Quando eu vou me encontrar com eles, eu penso num look que seja mais acessível, que possa conectar com eles de alguma forma. Óbvio que eu não vou me vestir como uma adolescente, mas eu vou trazer alguns elementos mais despojados que tragam essa proximidade. Porque se eu estiver lá toda alinhada de salto alto, usando uma alfaiataria reta, eu não vou gerar essa conexão que eu quero ter. Agora, quando eu estou indo para um ambiente de trabalho, com uma reunião, com lideranças, enfim, aí eu já tenho que entender que o meu posicionamento nesse lugar precisa ser diferente. Eu não posso ser vista como uma menininha adolescente. Não, aqui eu sou uma líder, eu sou uma coordenadora. Aqui eu preciso mostrar para as pessoas que estão ao meu redor que eu sei o que eu estou fazendo, que eu conheço aquele assunto. Então é importante o quê? Que eu traga elementos para minha imagem que falem sobre isso. Agora, a outra coisa que nós precisamos levar em consideração na hora de se vestir é qual é a sensação que isso vai trazer para mim. E aí, na escolha das cores, isso é muito importante. Existe uma psicologia das cores. E nessa psicologia das cores, ela fala sobre sensações. Por exemplo, o cinza. O cinza começou a ser usado muito na arquitetura. E o cinza ela é uma cor muito neutra. E foi nesse período que deu um boom na arquitetura com cinza, com minimalismo, com aquelas cores, né, sem intensidade, sem cor, enfim, neutras. Nós vimos que a depressão começou a aumentar no meio das pessoas, principalmente na época da pandemia, porque você imagina, você fica dentro de casa, num ambiente todo cinza, sem cor, sem vida, várias coisas acontecendo lá fora. Então, é aí que veio a ideia do quê? De começar a trazer cores para dentro da nossa casa. Então, assim, as cores, elas transmitem sensações. O cinza é uma cor elegante, é uma cor clássica, mas ela é uma cor neutra. E é uma cor que ela vai muito bem com outras cores, ela combina e ela absorve outras cores. Então, a gente pode entender o cinza como uma cor para você usar ela junto com alguma outra cor que transmita uma mensagem, que passe uma sensação, certo? Assim é com outras cores. Vamos lá. Quando a gente lembra de um aplicativo que traz a comida bem rápido, ele tem uma determinada cor, não é verdade? Por que que ele tem essa cor? Porque essa cor, ela fala sobre urgência, sobre rapidez, agilidade. Então é por isso que a gente vai usar aí o vermelho para trazer essa mensagem. O vermelho é essa cor que comunica poder, que comunica muitas vezes a rapidez, a agilidade, perigo. A placa de perigo normalmente é vermelha. Então aí você percebe que existe uma linguagem não verbal, que as coisas estão comunicando através da cor. Então a gente também pode usar isso na nossa forma de se vestir. Então a gente pode comunicar, por exemplo, que você é uma pessoa alegre, dinâmica, usando o laranja. Isso é possível. E aí você vai perceber que se você é uma pessoa tímida, um pouco mais retraída, se você usar o laranja, você já não vai se sentir tão à vontade, porque aquela cor chama atenção, as pessoas vão olhar mais para você e aquilo vai te deixar mal. Então você começa a perceber algumas coisas nesse sentido. Quando você começa a perceber isso, você vai começando a construir aí a sua imagem, entendendo a sua personalidade e que a sua personalidade vai refletir na sua roupa. Aí entram algumas estratégias também. Talvez você é uma pessoa muito tímida, mas você precisa vencer a timidez, romper isso. Então você vai ter que pensar o quê? Bom, eu vou ter que trazer alguns elementos que me tragam, que eu fique confortável, mas que transmitam essa mensagem que eu preciso. Então, antes de você dizer assim que, eu não tenho estilo, eu não me importo com a roupa, eu quero que você entenda que o nosso mundo se comunica de uma forma não verbal e a gente precisa aprender um pouquinho sobre esses elementos
para que a gente possa também se comunicar sem precisar falar nenhuma palavra. Quando você chega no lugar, você pode comunicar muita coisa apenas com aquilo que você está vestindo. Ah, mas eu não tenho estilo, Aline. É claro que você tem. Comece a fazer uma revisão sobre quem você é, qual é o teu temperamento, como que você reage às coisas, qual é o teu ambiente de trabalho, e aí você vai começar a construir algumas coisas. O primeiro passo para que a gente possa fazer aí uma consultoria de estilo, por exemplo, e entender os teus estilos predominantes, é fazer um briefing da tua vida. Onde você vai, os lugares que você frequenta, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as tuas preferências, enfim. E aí quando você começa a juntar isso, faça isso hoje, faça esse exercício. Pega um caderno, comece a escrever sobre você, suas preferências, as cores que você gosta, os lugares que você frequenta, que você gosta de frequentar. Eu prefiro ir num restaurante super requintado, ou eu prefiro ir num lugarzinho, num barzinho. O que eu prefiro? Eu prefiro a praia, eu prefiro o campo. E aí você vai começar a identificar mais sobre a tua personalidade. E quando você começa a olhar para dentro de você, você começa a entender como você funciona, e aí você vai conseguir pensar em como você vai colocar isso na tua roupa de uma forma que você fique confortável e que transmita uma mensagem para as pessoas. Eu sei que esse assunto é muito amplo, tem muita coisa pra gente falar, e eu prometo para vocês que a gente vai falar muito mais sobre isso aqui no nosso canal, mas por hoje é isso. Eu deixo esse exercício para vocês e no próximo vídeo a gente vai falar mais um pouco sobre moda.